de Bartelli. Belo, acho que o Corinthians está sem credibilidade. Soldado deve estar aguardando o 9 de agosto para decidir. É uma possibilidade, né? Porque dia 9 de agosto vai rolar a assembleia de sócios para saber se o Augusto volta ou não. E a janela vai até o dia 2 de setembro. Ou seja, ainda tem quase um mês depois da assembleia para a janela de transferências fechar. Vai saber se eles estão aguardando isso. É ruim, porque perde muito jogador, né? Os clubes vão contratando, você vai perdendo os jogadores para os outros clubes. Amanhã jogo importante também. São Paulo e Inter já alcançou o Corinthians. O Ismael está indignado que o Corinthians vai com o time reserva. Boa noite, Belo. Vai Corinthians. Maurício Campos. Boa noite, Maurício. Paulo André de Oliveira França. Boa noite, Belo. Deixa eu te perguntar, com a saída do Augusto Melo, fica mais fácil para o Corinthians se tornar SAF? Um abraço, Paulo André de Guarulhos. Não, Paulo André de Guarulhos. Nem mais fácil, nem mais difícil. Não muda nada. Porque o estatuto do Corinthians continua o mesmo. Deixa eu só tomar uma água. O estatuto do Corinthians continua o mesmo. E ele proíbe o clube de se tornar uma SAF. Então, os conselheiros do Corinthians têm que mudar o estatuto para permitir que o clube se transforme numa SAF. Não tem nada a ver com o Augusto. Emerson Caturelli. Fui ao Parque São Jorge no dia da manifestação e me tornei sócio do clube. Não suporto mais ver tantos desmandos no Corinthians. Quem tem condições deveria se tornar sócio também. Verdade, Emerson. É um jeito de ajudar o clube. E o Vitor Sá, diz o Ismael Jesus, o Corinthians está conversando com o Krasnodar da Rússia a respeito do Vitor Sá. Nada mais do que conversas, por enquanto. Belo, tem alguma verdade no acerto do Vitor Sá? Olha só, muitas mensagens sobre o mesmo tema, né? Acerto não há conversas. Não tem nem proposta, tem conversa. Pode andar rápido, pode ser que amanhã ande, que amanhã eu fale outra coisa aqui, ou pode ser que nem ande. Então, nesse momento em que eu faço a live, sexta-feira, 7h26, só há conversas entre o Corinthians, o Vitor Sá e o Krasnodar. Tem um monte de jogador livre, o Corinthians é uma dificuldade. Sobre essa reforma, você já viu ou não? Se eu já vi a reforma? Não vi a proposta de reforma. José Ornildo, boa noite, Belo. Gostei da renovação do Yuri. Pois é, Yuri Alberto renovou o contrato até 2030. O contrato dele ia até o final de 27, agora vai até a metade de 30. 2 anos e meio a mais de contrato. O Corinthians não divulgou a multa, mas a minha apuração e dos demais colegas, não é notícia exclusiva minha, essa aí todo mundo apurou, é de que a multa permanece a mesma. 500 milhões de reais para o mercado interno e 100 milhões de euros para o mercado externo. 100 milhões de euros dá cerca de 650, 660 milhões de reais. O que quer dizer esse aumento do tempo? Isso quer dizer que o Yuri Alberto vai embora? Isso quer dizer que ele vai ficar? Não muda nada. Yuri Alberto com contrato até 27 pode ficar ou pode ser vendido. Yuri Alberto com contrato até 30 pode ficar ou pode ser vendido. Do mesmo jeito, se o Corinthians quiser vendê-lo. A multa não mudou. Ninguém vai pagar o valor da multa. Ninguém vai pagar 100 milhões de euros no Yuri Alberto, por mais artilheiro que ele seja, ninguém vai pagar 100 milhões de euros nele. Então não vai pagar o valor da multa. Teria que negociar com o Corinthians. 50, 60 milhões de euros, o Corinthians até pensa. Menos que isso, é muito pouco, porque o Corinthians só tem 50% dos direitos econômicos. 50% pertencem ao Zenit, da Rússia. Então o Corinthians só vai pegar metade do dinheiro. Se vender por 60 milhões, fica com 30. Se vender por 50 milhões, fica com 25. Então, tem que negociar com o Corinthians. Negociaria com o contrato até 27, negocia com o contrato até 30. Então, em relação à saída, eu vi um monte de torcedor comemorando, agora ele fica. Não mudou nada. Você pode vender o jogador com contrato até 2090. 2.250, sei lá. Você pode fazer um contrato de 300 anos com o jogador. Você pode vender do mesmo jeito. Tá? O que mudou é que aumentou um pouco o salário do Yuri Alberto. E provavelmente houve uma combinação para, se ele tivesse um aumento de salário, ele ficasse mais um pouco no Corinthians. Mas a possibilidade de venda é a mesma. Belo, será que o nosso Corinthians não é nosso? Pertence a esses caras? Pertence.
Maurício, pertence. O Corinthians não é uma democracia. O Corinthians pertence a esses caras aí que você sabe quem são, que eu não preciso nem falar o nome. Belo, segunda-feira volta às 18 horas. Sim, esta é a última semana em que eu apresento o Papo de Craque aqui na Transamérica. Ufa! E vou poder fazer a live às 6 da tarde. Espera aí que chegou mensagem aqui. Quando chega mensagem, importante. Nota da defesa do Augusto Melo. Ih, não vou nem falar. O que sai de nota da defesa do Augusto Melo todo dia. Ismael Jesus, Bela, a prévia que vi no meu timão tá de brincadeira. O Dorival escalar esse time. Richard Bartelli, Belo, os baladeiros deviam jogar sem dó, pois já tiveram férias. Agora tem que mostrar futebol. Vamos lá. Cadê? Espera aí, pessoal, que eu tô abrindo aqui o que o Corinthians mandou. Não. Ah, Osmar Stabile vai dar uma coletiva na próxima segunda-feira, às 4 da tarde, hein? Segunda-feira, às 4 da tarde, coletiva do presidente Osmar Stabile. Importante informação. Ó, relacionados do jogo do Corinthians para enfrentar... Ixi, mais informação chegando. Vamos lá. Relacionados do Corinthians para enfrentar o Botafogo. Goleiros, Felipe Longo, Hugo Souza e Cauê. Zagueiros, André Ramalho, Kaká, Gustavo Henrique e João Pedro Choca. Laterais, Fabrício Angileri, Léo Maná, Matheus Bidu e Mateuzinho. Meias, André Carrijo, Bahia, Breno Bidon, Charles, Ranielli e Rian. Atacantes, Guinegão, Kaique, Memphis Depay, Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. De volta, Yuri Alberto. Havia possibilidade dele ser relacionado para a partida de amanhã e esta possibilidade se confirmou. Então, Yuri Alberto relacionado para o jogo contra o Botafogo. Ele vai ser titular? Provavelmente não. Ele deve ficar no banco de reservas na partida contra o Botafogo. E aí ele pode até entrar durante o jogo, um pedacinho, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, para ser titular contra o Palmeiras na quarta-feira. Então ele foi relacionado para viajar com a galera, pega o ritmo já de viagem, junto com os companheiros, né? Hotel, concentração, pré-eleção, aquela coisa toda. E aí na quarta-feira ele fica à disposição para ser titular da equipe para o jogo contra o Palmeiras. O jogo que vale é contra o Palmeiras. Dias 30 de julho e 7 de agosto. Hugo Souza, Léo Maná, Kaká, João Pedro Choca e Angileri. Ranielli, Charles e Luiz Gustavo Bahia. André Carrijo, Thales Magno e Ángel Romero. Vou repetir o time que treinou. Hugo Souza, Léo Maná, Kaká, João Pedro Choca e Fabrício Angileri. Ranielli, que estava suspenso contra o Cruzeiro, volta. Charles e Bahia. Carrijo, Thales Magno e Romero. Esse é o time do Corinthians para enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro. Só não pode tomar goleada, né? Até bom ele esperar para a votação, pelo menos vai perder todo o direito que ele tem. José Ornildo. Paulo Roberto, eu proibiria termos poupar, desgaste e controle de carga no Corinthians. Nada mais cômodo para o elenco do que uma comissão técnica que vende a ideia de que eles estão sempre cansados. Ismael, Dorival também faz por onde? Nossos torcedores reclamam dele poupar em jogo importante. Reinaldo Fornazari, fico pensando, o time titular, quarta maior folha salarial do país, já é uma porcaria, não cria, não chuta, não faz gol, não assusta ou ganha de ninguém. Imagina o que faria então um time misto. Sabe o que eu lembro, Reinaldo?
quando o Corinthians foi até Belo Horizonte com o time reserva esse ano, lembra? Ainda por esse Campeonato Brasileiro. E todo mundo, nossa, vai levar um saco. Foi um dos melhores jogos do Corinthians no ano. Empatou, né, se não me engano, com o Atlético Mineiro. Mas foi um dos melhores jogos do Corinthians no ano. Às vezes surpreende o time reserva. Cadê? Ai, cara. Maurício Campos, achei que um dia que com o Gobi tudo seria diferente, pois era um delegado, mas só nos prejudicou. Marcelo Zauriz, o que você acha do Rosala Santoro para presidente? Confiável? Cara, eu não vou falar quem é confiável, quem não é confiável, quem é bom, quem não é bom para presidente do conselho, porque qualquer opinião que eu dê sobre futuro presidente do Corinthians, eu como setorista do Corinthians, vão falar que eu estou fazendo campanha. Então, infelizmente, isso aí eu vou ficar te devendo, tá bom? Ismael Jesus, ô Belo, porque o Corinthians fica perto do Z4. Se perder, né? Fernando Ladini, boa noite, Belo, beleza? Beleza, eu acho que o Dorival tá perdendo a mão. Adriel, Belo, chama o Alê, presidente da Gaviões, para te dar uma entrevista. Ele parece ser cara com muito boas ideias pro timão. Eu até fui chamado um dia para ir até a sede dos Gaviões para entrevistar o Alê, mas eu tinha compromissos na Rádio Transamérica, por isso eu não pude ir. Mas ele até me chamou um dia. É um cara que parece ser bem interessado em conversas, né, em ouvir os outros. José Ornildo Souza, só o problema de ele esperar para a votação. Se esses conselheiros aceitarem esse cara de volta, é uma vergonha para esses conselheiros aceitarem tudo que está acontecendo com ele